tudo bem, alunos? Meu nome é Alex, sou professor de artes, né? Eu vou estar falando aí de um artista muito bom aí, chamado o Delacroix, certo? O Delacroix que fez essa pintura aí, A Liberdade Guiando o Povo. Na realidade, pessoal, ele não se interessava tanto por temas políticos, né? Mas até então ele se sentiu cobrado por ele mesmo, né? Nessa questão mais voltada aí para a política, para se inserir nesse mundo aí de todo o contexto social que estava acontecendo naquela época, certo? Então, na realidade também, a Liberdade, essa moça aí que você pode ver aí no meio, né, da obra, né, e no caso, e ela mostra aí, na realidade, toda essa forma destemida aí, né, ela tá prestes a saltar da tela, né, se você observar, ela tá numa sensação que ela vai pular da tela e vai em direção ao telespectador. Então, A Liberdade, galera, é uma obra muito importante do Delacroix, é uma obra que cai bastante no vestibular. Eu acho que é importante sempre a gente dar uma pincelada da arte aí, falando um pouquinho sobre ela, certo? E seu contexto histórico também, tudo bem? Então, vamos falar um pouco do Delacroix, né? Delacroix que é um pintor aí do romantismo, né? Romantismo francês. Então, o Delacroix ele não participou da Revolução, galera. Então, para realizar A Liberdade Guiando o Povo, é provável que ele tenha se inspirado em algumas gravuras de conflitos, especialmente aí pelo trabalho do Nicolas Charles, certo? Uma gravura aí que Nicolas Charles fez há algum tempo, certo? Então, Delacroix ele não participou, vou deixar mais claro aí para vocês, mas ele até mesmo se pintou na obra. Foi até interessante isso, porque tem vários artistas que acabam se colocando. Então, críticos de arte apontam que provavelmente pode ter sido ele da obra. Continuando aqui, pessoal, A Liberdade Guiando o Povo é uma visão romântica sobre a Revolução Francesa de 1830. Então, teve duas revoluções, tá? Não vamos se perder isso. Daí foi a de 1830. Então, na altura, a França era governada aí pelo rei Carlos X, que permaneceu no poder durante 6 anos. Quando Carlos X, pessoal, tentou abolir a liberdade da imprensa e dissolver a recém-eleita Assembleia, teve o início aí a Revolução. O rei destronado, pessoal, e Luís Felipe, um membro liberal da família real, assume o poder. E é o único rei francês tendo abdicado em 1848. Então, focando na obra aqui, galera, também eu queria deixar claro para vocês essas linhas aí que você observa na obra. Então, vamos focar aí nessa parte também aí, que a liberdade ela mostra os seios, né? Como você pode observar nesse esboço. Então, mostrar o seio, galera, é um símbolo bem forte aí, porque representa, galera, a coragem, né? Então, imagina só, primeiro, você ir para uma guerra e de peito aberto, né? Digamos assim, de peito aberto, e a liberdade, ela mostra isso daí. Então, a ideia mesmo era mostrar assim, eu tô indo para a guerra, né? Eu vou lutar pelo meu país e apesar de ter sido uma coisa mais dentro ali do país, ela lutou pela aquilo que ela acreditava, certo? Então a composição, pessoal, é uma composição clássica, né? É um formato aí de pirâmide, como vocês podem observar, né? Então o Delacroix ele tinha um estudo acadêmico, no qual a liberdade ocupa o vértice da pirâmide, então tá no centro, e principalmente a mão dela, né? Que impunha uma linha paralela com as armas empunhadas pela criança que está do seu lado direito aí da tela, certo? Então, no restante do quadro, há várias linhas diagonal e traz dinamismo à composição. O que é dinamismo à composição? Como assim, professor? Eu não entendi dinamismo à composição. Galera, tem um livro do Arrainer, Rudolf Arrainer, que ele fala sobre arte e percepção visual. E ele fala bastante sobre dinamismo. O que é dinâmico? O que é uma obra dinâmica? É uma obra que tem movimento. Lembra que logo no começo das imagens eu falei para vocês que ela parecia que ela estava saltando da tela. É exatamente isso. O dinamismo, galera, mostra um certo movimento na tela, como se a tela não tivesse parada, como se as pessoas estivessem no movimento e fosse acontecer algo pós esse movimento. Entendeu? Então isso Delacroix ele deixou bem claro na tela, exatamente porque ele tentou se aprofundar, mostrar
toda a ação que é mostrada na pintura através desse movimento, desse dinamismo na composição. Tudo bem, galera? Então, continuando aqui, as cores. As cores é hiper importante sempre em uma pintura, que através das cores a gente consegue observar até mesmo da onde surgiu mais ou menos o movimento, né? Então vamos lá, as cores vivas da bandeira auxiliam destaque para a mulher, que simboliza a liberdade. Você pode ver que no caso ela está segurando aí na sua mão, né, a bandeira da França, né? Então na tonalidade de vermelho, branco e azul, certo? Então a bandeira está sobre o céu azul, né? E o que salienta ainda mais as cores que repetem nas roupas do trabalho e aos pés da liberdade, certo? Então as vestes da liberdade são pintadas num tom mais claro do que aquele encontrado no restante da pintura, facilitando o sentido da leitura. Por exemplo, a partir do momento que ela está pintada num tom mais claro, você pode ver que, por mais que ela esteja no centro da imagem, esse tom mais claro deixa ela destacada. Então o artista, ele pensou até mesmo nessa questão além da composição, pensou nessa questão das cores, né? Nessa questão talvez um pouco mais escuro, fundo, né? Com a liberdade ali no meio, dando uma luz batendo ali desde do alto da cabeça até os pés dela, mostrando uma luz vindo na direção dela. Isso dá a sensação de contraste entre o claro e o escuro. Então isso é importante aí na história da arte, porque os artistas geralmente eles faziam isso, né? Eu vou citar um exemplo aí de um artista que gostavam muito de fazer isso, que era o próprio Caravaggio, o Michelangelo de Caravaggio, o Rembrandt fazia isso também. Então eles brincavam com essa questão de um único foco de luz batendo no personagem, no ator que seria destacado. Então isso é muito importante na história da arte por conta disso, tá? Continuando aqui, pessoal, a luz forte, o contraste, a luz e a sombra confere o maior dramatismo à cena. Galera, se você olhar essa cena, você já vê que ela tá bem dramática mesmo, que nem eu falei para vocês agora há pouco sobre o dinamismo, né? Então ela mostra uma cena dramática, né? O que vai acontecer pós isso daí, né? Então, na cena paisagem, a luz do entardecer mistura-se com o fumo dos canhões, galera, e sobe-se num brilho marcante. Então pensa comigo, olha a névoa que tem em cima aí. Olha, meu, a sensação de fumaça é muito grande. Então ela vai se misturando, tanto a fumaça como o fundo, e vai criando uma espécie de escala tonal. E essa escala tonal dá uma sensação de profundidade, como se tivesse mais pessoas nessa revolução. Então, o que acontece? As pessoas estão no primeiro plano aí e elas vão sumindo, né? Conforme vai esmaecendo, vai sumindo e vai dando essa sensação bastante de profundidade, de multidão, né? Então, as pinceladas, galera, as pinceladas de Delacroix são visíveis na tela, certo? Então, o que contraria as regras acadêmicas que determinavam a pincelada que deve ser invisível. Eu vou citar um exemplo para vocês. Tinha um artista aí do impressionista, os artistas dos impressionistas, eles gostavam de mostrar exatamente as pinceladas, né? Então Delacroix, ele é mais ou menos nesse esquema. Eu não vou falar que ele é impressionista porque não é totalmente impossível isso daí, mas ele deixa claro, deixa bem visível as pinceladas, tanto horizontais quanto vertical, e ele não segue aquele padrão mais acadêmico aí que os artistas faziam. Por exemplo, os impressionistas deixavam as pinceladas. Vamos dizer assim, os renascentistas, no caso como o Da Vinci, ele esfregava o pincel na tela e esse pincel ele ia fazendo movimentos circulares e na realidade ia sumindo. É uma coisa mais clássica, né? Uma coisa mais acadêmica aí. Então tem vários estilos, né? Por exemplo, geralmente esses artistas que usam bastante tinta na tela, por exemplo, o Van Gogh, é chamado de artista que usa uma técnica chamada de impasto. Então isso daí varia muito de cada artista. E o Delacroix, ele quis quebrar essa regrinha básica aí, né? E colocou pinceladas e pinceladas, tirando essa ideia da pincelada ser invisível. Tudo bem, galera? Então, continuando aqui, galera.
Então, a liberdade. A liberdade é representada como uma deusa clássica, é um sinônimo de virtude e eternidade. No entanto, seus traços robustos são comuns, galera, do povo francês. Há pelo menos nas axilas, a mulher não flutua sobre o campo de batalha, mas ela se mistura, galera, se mistura a ele, sujando as próprias mãos e impunha uma arma moderna, um moquete. Então, o que acontece? A liberdade, você pode ver que a partir do momento que ela está pisando nas pessoas ali, criando uma espécie de, né, de altar ali para mostrar a cena, né? Então, os cadáveres, galera. Então vamos focar aí nesse slide aí. Então, quando mostra os cadáveres na cena, então os mortos são membros da guarda da elite do rei, por ser uma guarda civil. Os revolucionários lutam contra essas pessoas muito próximas a eles. Então são seus vizinhos e seus conterrâneos. Então você pode ver na setinha amarela aí um cadáver, né, no caso, e mostrando exatamente a cena que é retratada. Então nessa cena tem muitos atores, e nesses atores você pode identificar cada um através de um olhar mais sensível, um olhar crítico, um olhar de curadoria, certo? Então, o homem sem calça aí, pessoal, como você pode ver do seu lado esquerdo da tela, então ele representa já um outro esquema, certo? Então, outro fator que torna a obra mais complexa e ambígua é a presença desse cadáver desnudado, galera. Então, o homem desprovido de sua dignidade, certo? As suas roupas foram roubadas e provavelmente pelos revoltosos, no caso aí, tudo que estava acontecendo na cena. Então, outros personagens do quadro representam-se com objetos roubados de cadáveres. Então, assim mesmo entre eles que lutam pela liberdade, há atitudes censuráveis. Então, o que acontece? Toda a cena, toda essa dinâmica que está acontecendo, tem furtos, tem tudo, galera. Então, tudo que for mostrado é uma espécie de guerra ali que eles estão vivendo, estão lutando. Então tem de tudo, tem gente com más intenções, tem gente com boas intenções, apesar que conforme você vai lutar pelos seus direitos, certo? Então Delacroix, na realidade, galera, ele pintou essa obra em outono, e uma carta ele escreveu ao seu irmão. Olha que bonito que ele escreveu, pessoal. Então, o meu mau humor está a desaparecer graças ao trabalho árduo. Então embarquei num absoluto moderno, uma barricada. Se eu não lutei pelo meu país, pelo menos retratei-o. Então o que acontece? O Delacroix, ele não lutou, mas ele pintou essa obra. E essa obra, se não fosse essa obra, eu acho que não tinha como a gente tentar entender isso daí. Eu acho que os artistas, a partir do momento que eles pintam, eles trazem para a realidade, eles trazem como se fosse uma espécie de fotografia. Lógico que tem uma parte poética, um romantismo aí do Delacroix em cima da pintura, mas isso daí é importante porque ele traz a visão do artista, certo? E muitas cenas, lógico, que muitas cenas mais voltadas, né, para essa questão, além do imaginário do artista, e muitas coisas que pode ser real. Por exemplo, posso citar aí Guernica do Picasso. Guernica do Picasso foi devido a uma guerra civil espanhola que aconteceu, e o Picasso tentou retratar da maneira dele, na forma cubista. Então Guernica se tornou um quadro mais importante do Picasso. Então quando a gente fala de um determinado artista, a gente acaba falando da obra. Então, quando eu falo de Delacroix, eu tenho que falar da liberdade guiando o povo. Não tem como fugir disso, tá, galera? Então, porque são os artistas que eles são reconhecidos exatamente pelo aquele momento histórico e o momento que eles pintou aquela cena. Então, eles vão ser reconhecidos exatamente pela aquela obra de arte. Então, envolvido numa nuvem de poeira, fumo e pólvora, o resto da multidão alvoroçada, enquadrada no cenário difuso da cidade. Então você pode ver toda essa névoa, toda essa pólvora, todo esse esquema da poeira que o Delacroix joga, exatamente para dar essa sensação talvez de profundidade, de mostrar sujeira, do que estava acontecendo ali naquele momento, certo? Então a multidão de revoltosos guiada pela liberdade ao longo dos corpos. Então você pode ver essa ceninha aí, esse rapaz aí com chapéu, do seu lado direito da tela. Alguns especialistas afirmam que ele é o Delacroix,
certo? Então, alguns especialistas afirmam, mas outros dizem que não. Então, tem todo aquele contexto histórico que uns falam que é, outros falam que não é. Então, alguns livros comentam que realmente é o Delacroix, outros falam que bate na tecla falando que não é o Delacroix. Mas tudo indica que seja assim, porque ele acabou, já que ele não pôde lutar, né, a favor aí nessa questão da liberdade, então ele acabou se colocando dentro do quadro. Assim como o Diego Velázquez, assim como outros artistas acabavam se retratando. O próprio Michelangelo de Caravaggio se retratava em obra. O próprio Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, ele se retratou aí, colocando ele no juízo final, na obra Juízo Final. Então os artistas costumavam fazer uma espécie de autorretrato em uma cena, apenas o autorretrato mesmo, tá, galera? Então, existe uma mistura entre classes sociais, e é nítido isso daí, certo? Então, a classe média pelos revolucionários, tá bom? E os soldados têm em comum a crueldade e determinação dos seus olhos, e o povo pelo rapaz, e também a exploração e uso das armas de fogo, nomeadamente pistolas. Então você pode identificar aí as classes sociais através da pintura também. Então um monte de cadáver atua como uma espécie de pedestal no qual a liberdade dá largos passos. Então é uma parte de altar, uma parte que ela tá como se fosse um altar, ela vai pisando em cima dos corpos, né? Delicadamente, né? Apesar de eles estarem mortos, né? No sentido mais uma questão mais respeitosa, né? Meu, você tá no meio de uma revolução. Então ela vai pisando e se destaca aí exatamente pelo fato dela estar no centro aí da pirâmide, né? Então tem todo um estudo, galera. O Delacroix era um cara que ele tinha uma habilidade enorme para pintura e ele buscava aí, através dessas pinturas o romantismo, lógico. Ele buscava um certo realismo na pintura. Então, isso daí é uma pequena pincelada da arte, mostrando exatamente, galera, o que o Delacroix fez e representou aí para nossa história da arte. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É uma pequena pincelada aí falando desse grande artista francês do romantismo, né? E é super importante a gente conhecer um pouco aí da Liberdade Guiando o Povo, que é essa obra que geralmente ela cai em vestibular e ela mostra toda essa questão da Revolução de 1830, certo? Então um grande abraço e fica com Deus, galera. Até mais.